ouvindo mais um programa do Opostos e Dispostos. Uma alegria estarmos juntos. Uma né, alegria, amor? Muito bom. Muito bom. É sempre muito bom estar com você. Eu também acho. Eu sou suspeita. Quando a gente começa esses podcasts, a gente fala isso, né? Tem gente que acha que pode achar que a nossa vida é uma maravilha, né? Que a gente nunca tem problema, né? Não é, não. Não é. Mas a gente tem muito de oposto. A gente tem muito problema, mas ao mesmo tempo é muito bom mesmo estar com ela, Exatamente. tá bom? É muito maior do que os problemas que a gente tem, as diferenças que a gente tem. Que bom, ufa, graças a Deus. E legal, a gente está aqui hoje num dia muito especial. E aí eu passo a palavra para o meu querido. A gente está entrevistando uma pessoa aqui que a gente ama demais, que por acaso, por coincidência, é nossa filha, a Maria Gabriela, né? Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Também amo demais vocês. Ah, que bom. Uma alegria estar aqui com a gente. Se apresenta, Gabriela. Quem é você? Quanto tempo de casada? O que você faz? Eu sou Gabriela, filha dos dois. Casada há 13 anos com o Leandro. Tenho 3 filhos, Ana Lívia de 12, Henrique de 10 e Giovanni de 4 anos. Que legal. E hoje a gente vai conversar, a gente trouxe a Gabriela aqui. E eu sou instrutora do método Billings. Não, eu ia falar, se apresenta profissionalmente. Profissionalmente. Então é por isso que eu ia falar o tema, e aí ela não eu sou especialista em sexualidade e instrutora do método Billings. E o que é método Billings? Você fica até o final para você entender o que é que uma instrutora do método Billings faz, tá bom? Então a gente, até o fim do programa, a gente vai responder essa pergunta aqui para você. E a gente começa aqui falando sobre o tema do nosso encontro, né? Nós que somos católicos, quando a gente faz o rito do matrimônio, prevê alguns sims nossos, né? Algumas concordâncias. E uma delas promete receber os filhos que Deus lhes enviar. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. Como que a gente trabalha esse sim? Porque muita gente casa e está preocupada com vestido, está preocupada com festa, com recepção, com dinheiro, com conta para pagar, com aquele friozinho na barriga que dá na hora que toca a música, e esquece e responde o sim meio batido. Então aqui a gente tem agora um tempinho para pensar bem nesse sim. Você que é noivo, você que vai casar na Igreja Católica, você vai responder um desses sims aí, vai responder os 3. Então, um dos sims a gente vai conversar aqui. Então, pega a cadeira aí, assiste com atenção para você meditar bastante nesse sim que você vai dar. Eu tô lembrando do nosso casamento, né? Porque eu era louca para casar e ele era um maior gatão, né? Ainda é, né? Mas assim, e eu, nossa, olha o partidão que eu arrumei. Então, quando o padre falou, você aceita receber o Carlos Roberto? Eu falei, sim! Aí tem 3 sim, assim, muito empolgada, porque eu fiquei muito feliz de casar. É recíproco. O meu sim também foi muito empolgado. Então, e a gente quer falar isso, né? Tem um dos sims que prometem receber os filhos que Deus enviar, né? Eu falei sim, graças a Deus você existe, seus irmãos e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Gabriela? Sobre o matrimônio, né? Então, existe um momento certo de você começar o ato conjugal, começar a viver a sexualidade no matrimônio. Como que funciona isso? Como que você vê isso, né? Existe o ato conjugal deve acontecer depois do casamento, né? Isso parece uma caretice sem tamanho e parece uma utopia também. Um pouquinho, só a gente está no século XXI, é isso? Né? Então, exatamente. Tá bom. Só para questão, porque a gente não sabe quando que vão assistir isso aqui. Isso, Nós estamos no século XXI e você vai com essa caretice toda aí. 500, Certo. Mas é uma coisa que o sexo, ele tem 2 aspectos, né? Para ele ser completo, o unitivo e o procriativo. Antes do casamento, a gente não tem condições de ter esses 2 aspectos em vigência, vamos dizer assim. Sim. É difícil. Se alguém falar, não, eu quero engravidar antes do casamento, é muito pouco provável. Mas se vocês já estão dispostos a ter um filho, ter o aspecto procriativo aberto, então por que não casar?
né? A gente está falando aqui para Exato. católicos, porque tem as pessoas que vão morar junto, que assumem outros tipos de compromisso. Mas o casamento é um sacramento, e aí acho que isso conversa para outro momento. Por que casar e por que não ir só morar junto, Sim, né? sim. Mas pensando num casal que tem a intenção de casar, se é um momento que vocês já estão abertos à procriação, por que não casar? E aqui, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não ser aquela coisa, tem que casar para poder fazer sexo, né? Então, eu comecei a namorar, 3 meses namorando, e aí eu vou casar rapidinho porque... O fogo, chegou o fogo. E aí tem outras coisas que precisam ser conhecidas. E esse tempo de castidade no namoro é um tempo que permite que as pessoas vivam esse conhecimento, que um conheça o outro. Então, tem várias razões para ser depois do casamento. O primeiro é esse aspecto unitivo e procriativo. E o unitivo é uma união de almas, né? É uma união entre 2 pessoas de carne e osso e 2 almas. Então, esse aspecto não pode ser bem tratado se for com várias pessoas, né? Para eu me unir a uma pessoa e para eu procriar. Isso é meio óbvio. É um óbvio que caiu em desuso, vamos dizer assim, Sim, né? Que sim. o sexo é para a procriação da espécie e tudo mais. Se a gente for falar dos animais, né? Tem que ter nas fazendas lá, é o boi que vai reproduzir com as vacas, eu não sei o nome Isso. certo, mas... O touro. É touro, É, mais o simples que eu reprodutor. pensava. Então, É. tem o touro reprodutor lá e Isso. o sexo animal é procriativo só, né? Não tem esse Isso. aspecto de união, até porque os animais não têm alma. O sexo humano, ele tem um plus, ele tem algo a mais. E por isso que ele precisa ser muito bem cuidado e não pode ser distribuído aí para todo mundo. Então, por mais que a gente esteja num momento mais moderno, a orientação continua sendo essa. E isso não vai mudar. E essa orientação, Gabriela, não é uma orientação castradora, não é um negócio da época vitoriana que carregada de tabu, mas é justamente alguma coisa que é preciosa demais para você ficar desperdiçando, né? Eu vi E as pessoas às vezes falam assim, mas e se eu não gostar? E se eu esperar até o casamento e não der certo? Não. É coisa que se adequa. Gente, é muito fácil. Tem um encaixe único ali que vai dar certo. E Vai as dar certo, coisas... confia que vai dar É aquela história do test drive, né? Fazer test drive antes, mas isso é mentira, porque muda. A gente casado há 37 anos, vamos fazer em breve 38, é completamente diferente de 37 anos Com atrás. certeza. Então não faz sentido nenhum É uma isso, né? mentira isso. E um dia desse, Gabriela, só não estou querendo, você que é expert no assunto aqui, mas só partilhar, um dia desse eu vi uma justificativa de um estudo que elencando, nem era religioso, nem nada, mas elencando uma série de razões para não ter relação sexual antes do casamento. Era um estudo sociológico, psicossociológico. E ele falava, uma das coisas lá que me chamou muita atenção são as red flags, ele falava, né? As bandeirinhas de atenção, de alerta. Se você, num relacionamento, sem esse vínculo matrimonial, você está tendo relação sexual, você não percebe as bandeiras de sinalização de perigo. Você começa a as mulheres. Você começa a se envolver de uma forma e o cara toma uma atitude, aí ele faz aquilo, mas tá gostoso, tá bom, e você não percebe que aquilo lá, olha bem aonde, aquele sinalzinho, olha onde você está amarrando seu burro, porque esse cara aí não é só na cama, é mais coisa e ele está mostrando diferente, né? Então a gente perde, infelizmente, muito tempo no namoro, que seria um tempo precioso para conhecer, para estar atento a esses sinais de alerta, indo para o motel e passando o fim de semana viajando e passando o fim de semana transando e tal, e não percebe esses sinais, né? Exatamente. Como gasta o dinheiro, como controla, né, as coisas, como se relaciona com a família, coisas que a gente precisa entender. E vem você falando, aí me vem assim, por exemplo, uma virtude, que é a virtude da temperança, né? Eu saber esperar, né? Então, em Coríntios 13 ele fala, o amor tudo suporta, tudo espera, né? O amor jamais acabará. Então, esse negócio assim, acabou o amor, né? Acho que talvez nunca foi amor, né? Então, o amor tudo espera. Então, assim, eu espero o momento de ter a bênção de Deus, sabe? Eu espero que aquele momento que eu vou casar,
que nós vamos entrar 2, sair 3, né? Que Deus vai abençoar, eu espero isso, né? Se eu realmente amo, né? E aí eu tenho a temperança, a virtude da temperança para aguardar o momento certo, né? De entregar o meu corpo para uma pessoa, né? Uma coisa que a gente vê muito comum também é um casal que vive uma vida conjugal durante o namoro, de viagens, de dormir um na casa do outro, de ter... Só que vive tudo isso com uma independência. Então, na hora que não quer encontrar, não encontra, cada um tá na sua casa e tudo mais. De repente, quando casa, tem vários casos de namoros de 10 anos que não durou 1 ano e meio de casamento, né? Porque aí entrou as contas para pagar, a louça que tá em cima da pia e nenhum dos dois lavou, e a faxina que tem que fazer e limpar o banheiro e tudo isso. A parte boa toda já estava contemplada no relacionamento antes do casamento, né? Verdade. E aí entram as responsabilidades e fica piora em vez de melhorar. Bom, então, você que está nos acompanhando está vendo aqui. Esse conselho é atualíssimo, não é do ano 500, é do século 21. Pensa bastante nisso, pensa bem nisso. A Gabriela está, e a gente concorda com ela, está dizendo que o melhor momento para você ter o ato conjugal é depois do casamento, quando você pode desenvolver os aspectos unitivos e procriativos do casamento, tá? E você, o que você acha? Concorda com isso? Acha isso retrógrado? Coloca a sua opinião aqui, a gente quer saber. Bom, e Gabriela, então a gente já chegou nesse ponto pacífico aqui. O melhor é guardar para depois do casamento. E depois do casamento, vale tudo? Aí liberou geral? Como é que é isso? Você tá pondo ela numa saia justa. A gente... é outro tema polêmico e muito, muito, muito contaminado pela pornografia, né? Então, as pessoas casam, mesmo as pessoas que vivem a castidade do namoro, a castidade do namoro tem que ser cuidada em vários aspectos, não só na relação sexual com o namorado, né? Nas coisas que vocês assistem juntos, nas coisas que assistem separados, e tomar muito cuidado com a pornografia, porque às vezes está ali controlando, se segurando, às vezes até... contra gosto, né? Um dos dois só que quer ver a castidade, o outro não, enfim, não entende. Mas depois do casamento, a castidade continua. A gente precisa continuar, né? Vivendo a castidade. Então, tem que preservar esses aspectos unitivo e procriativo. Então, tem uma castidade antes do casamento e tem uma castidade depois do casamento também. São diferentes. Também. E aí parece, né? Ai, nossa, que saco. Agora que tava tudo liberado. Mas a gente tem que tomar cuidado com as influências da pornografia. Então, você casa esperando que a mulher consiga pôr o pé na cabeça, porque viu num filme irreal, que não existe. Que tinha aqui igual a gente, né? Um estúdio com luzes, com... E aí, ou esperando coisas que não é assim, é uma construção. O casal tem que construir junto. Cada casal tem a sua forma e tudo mais. Então, quanto mais influência externa, maior a chance de ter um ponto de alerta aí, né? Para prestar atenção se aquilo é lícito ou não. Não dá pra gente elencar o que é lícito e o que não é. Mas o casal deve ir percebendo, isso aqui a gente está fazendo porque é algo nosso, da nossa forma, os dois estão à vontade, os dois estão satisfeitos, os dois acham que isso é legal, ou não, um tá forçando a barra, ou é alguma coisa só porque eu quero tentar aqui também, e às vezes é uma coisa que não é alcançável, né? E eu queria até falar de uma coisa, né, que antigamente, nossa, a mulher era usada, e agora não é mais usada. Ela continua sendo usada se ela se deixar usar, né? Se ela se deixar e aceitar tudo que vem por aí. Ela está sendo usada do mesmo jeito, né? Aquilo que a gente fala, sai de um extremo e vai para outro extremo, né? Está sendo usada consentidamente. Exatamente. Achando que isso seja Achando que é uma liberdade. Não, e assim, e o ato sexual, né, ele acontece o quê? Meia hora, 1 hora das suas 24 horas, né? E o resto, né? Porque às vezes a pessoa acha que, nossa, é só isso, né? Vou casar agora,
o dia inteiro nós vamos ficar na cama o dia inteiro. E não é isso, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que fazer faxina, como você falou, né? Então, isso é a vida de adulto. Trabalhar, né? Gravar podcast. É a vida de adulto, isso é a vida acontecendo, né? Então, fica naquela infantilidade, achando que vai ser tudo, não sei o quê. E não é, não e é. E tem um outro extremo, eu tô pensando aqui, eu tô falando para dar uma segurada e ver se tem pontos de atenção com influências externas. E Sim. outra coisa... É muito comum casais que viveram a castidade no namoro chegar bloqueado no casamento, achando que tudo é pecado, que tudo é problema, que tudo Sim. é impuro. Isso também é um outro extremo que precisa ser cuidado. Você precisa se entregar para o seu marido, o marido precisa se entregar para a mulher, não precisa ter algumas vergonhas, algumas coisas, né? Em outro podcast a gente falou diferente de pudor e de vergonha. Pudor, Sim. eu estou guardando algo que é muito precioso. Então... No meu casamento, eu dou esse presente para ele. Ele me dá esse presente. Isso que é tão precioso, a gente vai unir. Agora, se eu guardei por vergonha, porque é algo ruim, sujo, impuro, eu não vou conseguir entregar no casamento, né? É interessante. Então, precisa isso. ter essa entrega também, confiar e precisa ter uma conversa de, isso aqui foi legal, isso aqui não, da próxima vez faz desse jeito e ir alinhando, né? Bom, e a gente está conversando bastante sobre... o aspecto unitivo aí da relação sexual, né? Mas tem o aspecto também procriativo, né? Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Porque a relação sexual foi feita para esses dois aspectos e o segundo parece que está um pouquinho deturpado também, né? Então, por exemplo, a pornografia atrapalha o unitivo. E o procriativo, infelizmente, a gente vive numa cultura materialista, não sei se é certo falar isso, mas que vê o filho, às vezes, como problema, né? O aspecto procriativo, ele deve contemplar receber os filhos ou não receber aqueles que têm algum problema de fertilidade, de alguma coisa, né? Estar aberto à vontade de Deus com relação aos filhos que vai receber. E deveria ser óbvio que uma relação sexual gera uma vida, afinal... Para isso que ela existe na finalidade, né? Sim. Então, a gente precisa comer para se sustentar. Junto com a comida que nos sustenta, a gente tem o prazer, a gente prefere comer tal comida e não outra, mas o fundo daquilo é que a gente precisa se sustentar. E a relação sexual, isso eu não sei, parece tão óbvio e parece tão negado hoje que eu não consigo entender aonde, né, o que as pessoas estão... Por que tiraram, né, o aspecto procriativo. E aí, a igreja, com muita sabedoria, vai percebendo. As pessoas falam, a igreja não se atualiza, a igreja está no ano 500 ainda. E a igreja foi percebendo. Então, em um momento ali, no pós-guerra, 1928, se eu não me engano, a igreja percebendo que as mulheres precisavam espaçar os filhos, que não dava mais para ter tantos filhos um em seguida do outro, porque a realidade humana foi mudando. Então, as mulheres começaram a sair para o mercado de trabalho e algumas coisas foram acontecendo que, em alguns casais, não seria saudável para o casal ter todos aqueles filhos e naquela situação, né? Então, a igreja escreveu o Manivite e... vamos dizer assim, regulamentou a relação sexual como algo unitivo e procriativo. E lá ela fala sobre o que fazer quando a gente não pode receber os filhos, né? Estou com um problema muito sério psicológico, um dos dois está com algum problema de saúde, ou tem um problema financeiro muito sério. Então, o que a gente faz? E nesse mesmo momento, estavam surgindo as pílulas anticoncepcionais e tudo mais. Então, a gente precisa cuidar para que os casais tenham um relacionamento saudável, a família flua bem e tudo mais. E tem uma frase aqui, da Manivite, eu vou pegar, que eles justificam por que não os métodos contraceptivos, né? No parágrafo 17. Graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta, não mais como sua companheira respeitada e amada. Tem várias, lá na Manivite, tem várias razões para não usar os métodos contraceptivos, mas essa é a que eu mais gosto, assim, para mim, muito interessante. Clareou, porque quando a gente fala a igreja é opressora, não dá liberdade para as mulheres, a mulher precisa poder tomar anticoncepcional e engravidar quando ela quer, usar o DIU.
não é opressora. É o que a gente já falou. Um casal não deveria precisar se proteger um do outro. E não deveria a mulher precisar se proteger do marido e nem eles se protegerem dos filhos. Sim. Né? E o anticoncepcional trouxe, isso é estatístico, um aumento nos divórcios, nos relacionamentos extraconjugais, porque fica muito mais fácil, né? Eu sei que aquela outra pessoa não vai engravidar. Sim. E o nível de responsabilidade, e as mulheres vão sendo mais objetos, igual você falou. Estão achando que estão com mais liberdade, mas vão sendo mais usadas. Exatamente. E você que está nos assistindo, você já conhece a Humanivite, esse documento papal? Então, coloca aqui no comentário, dá uma olhada. Se não conhece, dá uma pesquisada, porque vale a pena conhecer. Como a Gabriela falou, a igreja está preocupada com a valorização da dignidade da pessoa humana, homens e mulheres, e mais especificamente na Humanivite, nessa questão do relacionamento conjugal. Então, vale a pena você conhecer. Agora, desculpa, existe um método natural que não seja pílula para poder fazer o controle da natalidade. Até esses termos, né? Controle, método, contraceptivo. Isso. Então, o que é autêntico aí, segundo o ensinamento da igreja, né? A igreja fala em paternidade responsável, né? Que é o casal definir entre os dois ali, e se tiver um diretor espiritual é importante, porque para ajudar eles a pensarem nisso, quando é o momento de ter ou não filhos. E não, entendendo que não podem ter filhos nesse momento, que eles usem o ciclo natural da mulher. Então, o homem é fértil todos os dias. A mulher é cíclica, ela só é fértil em um período do mês. Então, a orientação da Igreja Católica é que, se foi assim que Deus fez, né, a mulher sendo cíclica e tudo mais, senão a toda relação sexual eles iam engravidar. E quando eu vou fazer a orientação do Billings para os casais, eu faço questão de lembrar os homens, olha, se tem período de abstinência, é mais culpa sua do que dela, porque você é fértil todos os dias, e ela é... Porque às vezes fica só em cima da mulher, né? Sim, é como se a mulher... Como a mulher que gesta, é como se tudo fosse responsabilidade dela, e não é. Então, os métodos naturais são ok, não tem problema, né? Sempre você vendo se aquele momento existe. Então, a gente fala em espaçamento dos filhos, né? Não é nada definitivo. E aí... Tem alguns métodos da temperatura, porque a mulher no período fértil aumenta um pouquinho a temperatura. Tem o método de tabelinha, né, que é método do ritmo. Tem o método Creighton, que já é um método mais atualizado. E esse método é muito legal para quem não está conseguindo ter filhos, porque tem acompanhamento médico e tudo mais. Tem o método Billings, que é o que eu sou instrutora. E alguns outros métodos, assim, mas que por exemplo, o método microscópio, aí toda vez você vai ter que ver no microscópio como que está o muco da mulher, porque dependendo do muco, o espermatozoide sobrevive, em outros não, mas aí daria muito trabalho. Então, o que eu aconselho que as pessoas procurem é o método Billings ou o método Creighton. São os com mais eficácia e mais fáceis da mulher ir percebendo, né? Tá. Isso aí, então, eu acho... É interessante isso, né? Isso tudo que você está falando, mas voltando àquilo ao Humanivite, a gente fica muito fácil para nós homens colocarmos o peso todo em cima da mulher. Porque é você que não pode engravidar, é você que tem que arranjar um jeito de não engravidar e joga tudo em cima da mulher. E toma pílula anticoncepcional. Se você tiver problema de saúde por causa dessa alteração hormonal que causa em você, o problema é seu. Você que tem que fazer isso. Então, a igreja, com isso, pode parecer que está segurando as pontas e tal. Aliás, a grande propaganda é essa, que a igreja está castrando, a igreja é tabu. Não, a igreja está valorizando a mulher. Ela falando para o homem, baixa a bola aí. Ela é a mais importante na relação. Né? Cuide bem dessa mulher. Preserve a saúde dela. Então, eu acho um carinho da igreja muito grande. E é uma coisa, quem não sabe... Por que a gente está falando assim do anticoncepcional, né? O anticoncepcional parece salvador da humanidade,
Mas é importante que procure a bula mesmo, né? Digitar agora no Google ali, bula do anticoncepcional que você usar, vão ter lá as consequências que podem ter. E o medicamento, sempre que a gente vai ver na bula que ele tem muitas coisas, contraindicações, a gente vê que ele fala, mas se as contraindicações forem menores do que o risco da doença, então você toma o remédio, né? Ah, não permitido em gestação, mas se o médico entender que a doença está causando mais risco do que o remédio vai causar... Agora, qual é o risco? É ter um bebê que deveria ser uma coisa boa, né? No catecismo fala que os filhos são a coroa do relacionamento, a coroa daquela família. Então, é o ápice, é o máximo. E a gente está pegando algo que é saudável no nosso corpo, que é a nossa fertilidade, dando um remédio para adoecer a fertilidade, para se livrar de algo que a gente está tratando como ruim, mas deveria ser bom. Então, tá tudo, então, tudo meio divertido, né? Você que está nos acompanhando aí, ninguém está falando para você mudar o método que você usa agora para espaçar a gravidez ou para evitar a gravidez. Ninguém está falando isso. Mas nós estamos fazendo esse podcast aqui justamente para você pensar junto com a sua esposa, junto com o seu marido, para vocês pensarem nesse assunto aí, o que vai valorizar mais a dignidade de vocês. Então, tomem essa decisão com muita sabedoria, com muito discernimento. Não vão de uma hora para outra tomar uma decisão que depois não sendo bem pensada, possa trazer problemas irremediáveis para vocês, né? E a gente falava lá em casa, amor, hoje o Billings está aí. Ah, o Billings veio, o Billings Não, isso veio. aí vai, então, isso aí é interessante, porque isso aproxima o casal. Sim. A gente percebe, ela não precisava nem falar para mim, eu sabia. Muda o perfume, muda o jeito de falar, muda. Muito engraçado. E isso faz eu conhecendo melhor a minha esposa e ela me conhecendo melhor, a gente vai tendo um aspecto mais unitivo, né? É isso mesmo. Bom, nós vamos Você ter queria que completar encerrar. alguma coisa? Já acabou. Tem muita coisa para falar, né? Eu ia falar, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Tá. Não sei quando. Mas infelizmente, você vai ter que voltar, Gabriela, porque esse assunto, assim, só para falar do Billings, assim, 2 programas só para falar do Billings. Mas, infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? E a gente vai precisar realmente encerrar. Eu lembrei que eu queria falar, só antes de encerrar. Diga. Tem o ponto que fala, igreja opressora porque não deixa tomar anticoncepcional. E tem as pessoas que falam que Billings e método Creighton é camisinha de católico. É um jeito que os católicos deixaram para ser lícito evitar os filhos. Tá. Então, entre esses dois lados, a gente precisa entender que é uma orientação da igreja, que os métodos naturais podem ser utilizados para espaçamento, caso haja uma razão justa. Então, não tem como alguém falar que eu estou usando errado, que outro está usando errado. Cada casal tem que avaliar qual é a sua razão. A sua razão é justa? E o método Billings, ele permite, o método Creighton, que você a cada ciclo reavalie, né? Se é um momento ou não. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada, muito obrigado pela aula. Que aula, hein? Que aula? Bom. Nossa Senhora, maravilhosa. Legal, muito obrigado, Gabriela. Você que está nos acompanhando, o que você achou desse papo aqui? E antes da gente ir embora, até pedir para a Gabriela onde que a pessoa te encontra, se alguém quiser mais informações sobre esse método Billings, como é que faz? No Instagram é @mgabrielaalvim. E aí pode me chamar por lá que eu ajudo. Se quiser alguma instrução do Billings, pode procurar por lá. Muito obrigado. E a Gabriela também ela é instrutora na parte de afetividade e sexualidade para crianças e adolescentes. Então vale a pena também você conhecer esse trabalho dela. E obrigado pela sua companhia. Obrigado, Si. Obrigado ao Caio, que está aí atrás das câmeras, ao Daniel, que vai trabalhar aqui na edição desse vídeo, Daniel Farias, né? Então, valeu. Muito obrigado. Se você acha que esse conteúdo foi importante, foi bom, edificante, ajuda a gente, curte, comenta, compartilha, passa para os seus amigos isso aqui, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau. Tchau.